Capítulo de número 53. Pode começar a gravar, tá, mano? Glória a Deus. Tá. Isaías, capítulo de número 53. Quem estava aqui na quarta-feira, diga eu estava. Então você vai se lembrar que nós fizemos a leitura de alguns versículos. Porém, hoje nós vamos ler o capítulo inteiro de Isaías 53. Quem achou, diga achei. Glória a Deus. O sofrimento do Messias. Obrigado, Jeová. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o futuro do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Por isso, lhe darei a parte da minha de muitas, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Você pode sentar, por favor. Feche teus olhos por um minuto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos por essa oportunidade, por esta manhã de domingo, hoje, última Santa Ceia do ano de 2025. E até aqui nos ajudou o Senhor. Graça nós te damos e lhe bendizemos o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, por esta palavra em que lemos. Obrigado, Senhor. Fala conosco nesta manhã e nos ajude nas nossas dificuldades. Nos ajude para que todos possamos ter a compreensão daquilo que diz a tua palavra. Que toda tentativa do inimigo contra a ordem deste culto caia por terra. E que seja louvado o Senhor para todos sempre. No nome de Jesus. Amém?
Meus queridos irmãos, nós já falamos sobre este versículo, este capítulo em outras oportunidades. E hoje nós vamos falar sobre ele novamente. Esta é a profecia mais conhecida da Bíblia sobre a crucificação. Ela é citada também no Novo Testamento, quando nós lemos ali no livro de Mateus, capítulo 8, no versículo 7. E também é citada por Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 24. Isaías, ele escreveu 8 séculos antes de Cristo vir ao mundo. 8 séculos antes de Cristo, ele fez esta declaração. Essa declaração incrivelmente acurada sobre os fatos da crucificação. E aqui nós aprendemos que Isaías fala sobre o propósito da cruz. Quem lembra quando eu falei aqui sobre a cruz? Diga, eu lembro. A cruz. A cruz de Cristo, ela nos revela o amor de Deus. Deus, ele ama você e revela este amor na cruz do seu Filho Jesus. Deus prova que ele nos ama quando o seu Filho está na cruz do Calvário. Ali é a maior prova do amor de Deus por cada um de nós. Nós, pecadores, seu Filho inocente na cruz do Calvário. O amor de Deus é tão amor, ele vê a cada um de nós de uma maneira tão especial, que ele não só deu o seu Filho, como ele deu a si mesmo. A morte de Cristo na cruz do Calvário revela o amor de Deus. E quando Jesus está na cruz, é um momento de muita dor também para Deus. Coloca isso no seu coração. Cristo veio para morrer. Diz assim comigo, Cristo veio para morrer. Como a irmã disse aqui na abertura do culto, ele sabia da cruz desde o princípio, desde sempre. Mas ele não correu da cruz. Ele foi em direção dela, por amor a nós. Jesus sabia de tudo aquilo que ele teria que passar para poder salvar o seu povo dos seus pecados. E ele foi em frente. Poderia ter dito não, mas ele encara o sacrifício, a morte de cruz, para poder resgatar o teu povo. Deus, ele te ama tanto a ponto de não desistir de você. Talvez você já viveu alguns momentos da tua vida que você pensou em desistir de si mesmo. Ora, eu desisto. Um dia desses eu conversava com uma pessoa que falava, pastor, eu já desisti de mim. Você já ouviu alguém assim? Às vezes a pessoa desiste dela mesma, mas Deus não desiste da pessoa. Às vezes você já viveu momentos em que você pensou em desistir de si mesmo, mas Deus não. Deus, ele não desistiu de você. Sabe quem levou Jesus para a cruz? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Sabe quem levou Jesus para a cruz?
Perguntou? Continua olhando para ela. Sabe quem levou Jesus para a cruz? Agora responde para ela assim: um amor de Deus por você. É forte isso. O que levou Jesus para a cruz foi o amor de Deus por nós. Esta foi a razão pela qual Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Porque Deus nos amou. E você conhece a história, Jesus sofreu. Jesus, ele suportou sofrimento por nós. Nós lemos aqui no versículo 2, 3, algumas coisas eu vou lembrar. Não tinha parecer e nem formosura, diz as Escrituras. Não havia nele beleza. A Bíblia vem nos dizendo que ele era desprezado. E diz mais, além de desprezado, experimentado no trabalho. E olha que interessante, porque para ser o nosso perfeito sumo sacerdote, Cristo Jesus, ele tinha que conhecer por sua própria experiência os nossos sofrimentos. Ele tinha que conhecer por sua própria experiência as nossas dores, as tentações, as lutas que nós enfrentamos. E tem mais. Toda a nossa imoralidade estava sobre ele. Queridos irmãos, este capítulo fala que ele sofreu, e ele sofreu para suportar nossas enfermidades e as nossas dores. Jesus suportou sofrimento. Jesus suportou o sofrimento moral. Jesus suportou o sofrimento físico. E Jesus suportou o sofrimento espiritual. Tudo por amor a nós. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, diz a Bíblia Sagrada, mas os seus o recusaram, não aceitaram. Deus, ao enviar seu filho para morrer e sofrer, ele providenciou mais do que um livramento do julgamento. Ele providenciou para nós uma vida abundante. Jesus fala sobre isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus é amor. Diz assim comigo, Deus é amor. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 João, capítulo 4, no verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. E ele já provou que nos ama. Deus não precisa de provar mais nada para ninguém. Ele já provou que nos ama. E à medida que nós vamos tendo um contato com a sua palavra, vai fortalecendo em nós a ideia de que Deus nos amou. E quando nós somos alimentados por esta ideia de que Deus nos amou, isso fortalece a nossa fé, o nosso temor e a nossa obediência a Ele. Lembra no que eu disse aqui no começo do culto? Nós não precisamos do livro de Enoque, nós precisamos da Bíblia Sagrada.
Nós não precisamos de contos de fada, nós precisamos da Bíblia Sagrada. As Sagradas Escrituras contêm as palavras que nos fortalecem na fé e que nos revela o verdadeiro amor de Deus por nós. A palavra do Senhor nos fortalece. Deus, Ele já provou o quanto Ele nos ama. A palavra do Senhor vai dizer: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Aleluia! Ele enviou seu Filho Jesus ao mundo, para que por meio dele nós tenhamos vida. Meus queridos irmãos, o que tem feito separação entre nós e Deus é o pecado. Pecado tem feito separação entre nós e o Senhor. Mas, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nossos pecados podem ser perdoados. Por meio do sacrifício, repito, de Cristo na cruz do Calvário, os nossos pecados, eles podem ser perdoados. Você não precisa conviver com esta culpa pro resto da tua vida. Você não precisa conviver com este pecado para o resto da tua vida. Você pode ser limpo, lavado e purificado pelo poder de Deus. Aleluia. Em Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados e a salvação para a vida eterna. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela diz algo interessante. Eu poderia narrar simplesmente essa história, mas eu gostaria de ler com você, no livro de Lucas, capítulo de número 23. Traz aqui uma história muito interessante, falando sobre a salvação em Jesus. Livro de Lucas, capítulo 23, versículo de número 39 ao 43, diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Diga glória a Deus. Irmãos, tem um lugar para os salvos. Tem um lugar para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Existe um lugar de salvação. Versículo 43 diz assim: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Todos que se arrependeram de seus pecados e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, será salvo. Todos. Todos que se arrependem dos seus pecados e que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, será salvo. Jesus estava na cruz, à sua direita um homem, à sua esquerda outro homem. Dois malfeitores, nós acabamos de ler. Um deles começa a blasfemar contra Deus, dizendo: salva-te a ti mesmo e a nós também. Não havia temor, não havia arrependimento. Mas um outro, arrependido, dizia:
Tu nem mesmo teme a Deus estando sobre igual condenação? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, em algumas versões no teu reino. E o Senhor Jesus vai dizer para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Existe um lugar preparado para nós. Existe um lugar preparado para todos os salvos em Jesus. A Bíblia vai nos dizer que nem olhos viram, nem mãos tocaram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Você já parou para pensar que quando você deixar de viver nessa terra, você vai viver numa eternidade ao lado do Senhor? Mas que para você chegue a viver nessa eternidade, você precisa ser salvo. Você precisa se converter ao Senhor Jesus Cristo. Se arrepender dos seus maus caminhos. Pedro disse: arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Queridos irmãos, há de chegar um dia que o nosso corpo, se o Senhor não voltar antes, ele vai descansar sobre esta terra. O corpo vai voltar ao pó. E nós não pensamos sobre essas coisas. Nós só pensamos no aqui e no agora. E naquilo que nós desejamos para viver bem. Mas há de chegar um dia que nós vamos partir desta terra. E só aqueles que estão em Jesus serão salvos. Só aqueles que se arrependerem dos seus pecados e pedir perdão ao Senhor e se converter a Jesus Cristo será salvo. E eu quero chamar a tua atenção nesta noite, porque Deus te chamou para que você possa viver uma eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a única coisa que pode te afastar de Deus é o teu pecado. A única coisa que pode te afastar de Deus é a imoralidade. A única coisa que pode te afastar de Deus é o seu próprio eu. É o mal que você sustenta dentro de você. Ah, como eu gostaria que você tirasse os olhos desta terra e começasse a contemplar aquilo que Deus tem preparado para os seus escolhidos, irmãos. Vale a pena viver na presença de Deus. Vale a pena crer na Bíblia Sagrada. Vale a pena crer nesse amor que o Senhor tem para conosco. Aleluia. Jesus, Ele quer salvar a tua vida. Jesus, Ele quer salvar a tua alma. Jesus, Ele quer que você um dia possa ir morar no céu com Ele. Porque Ele diz: eu vou vos preparar um lugar e voltarei para vós. E quando Ele voltar, vai ser para buscar a sua igreja, ou seja, juntos ou individualmente, mas Jesus vai voltar. Louvado seja Deus. Talvez eu fale para alguém que está muito preocupado com o agora. Talvez eu fale para alguém que não está nada preocupado com o que está por vir. Mas eu quero lembrar você nesta noite. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E sabe qual é o nosso lugar? É no centro da vontade de Deus. Nós precisamos firmar os nossos pés na presença do Senhor. Porque há de chegar um dia que o Senhor vai vir buscar o teu povo, a tua igreja. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus não foi fazer cálculo. Bom, deixa eu ver quantos pecados você tem. Deixa eu ver quantos cursos de batismo você já fez. Deixa eu ver se você é não. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no meu reino, no meu paraíso. O amor de Deus por nós perdoa a nossa culpa, os nossos pecados, e nos garante a salvação se permanecemos em tua presença. Quem crê nisso, diga: eu creio. Eu não vim te dar chave de ouro e nem chave da vitória.
Eu só vim lembrar você que existe um lugar que o Senhor foi preparar por nós, para nós. E Ele foi preparar este lugar com muito amor, porque Ele nos ama. E há de chegar um dia que nós vamos nos encontrar nesse lugar. Como diz esta canção, eu queria ir para lá, eu quero ir para lá. E nós temos que desejar em nosso coração. Não é desejar as coisas desse mundo, não é desejar só as coisas desta terra. Nós temos que desejar o céu, nós temos que desejar a salvação. E vale a pena se desprender de todo o pecado, vale a pena se desprender de todo o nosso eu, para que possamos viver ao lado do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Pode aumentar essa música. Imagina esse lugar. Aleluia. É um lugar real que nem olhos viram, nem mãos tocaram, e que jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Irmãos, vamos começar a buscar a santificação no Senhor. Eu queria ir pra lá. Vamos começar a buscar a santidade. Não queria voltar. Quanto tempo faz que você não faz uma consagração ao Senhor? Quanto tempo faz que você não tira um tempo para jejum? Quanto tempo faz que você não tira um tempo para a leitura da palavra? Quanto tempo faz que você não tira um tempo para comunhão com o Senhor? Você, num corpo transformado. Nós temos tempo para todas as coisas, mas não temos tempo para o Senhor. Imagine você falando como Abraão. Nós precisamos voltar para Deus, irmãos. O Senhor pagou o preço pela nossa vida, porque Ele nos quer de volta. O Senhor pagou o preço para nossas vidas, porque Ele nos quer junto dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Pare de andar por maus caminhos. Imagine Pare de sustentar o seu eu com as suas vontades humanas. E se rende ao Senhor. Se entregue ao Senhor verdadeiramente. Comece a consagrar a tua vida a Deus. eu queria Em nome de Jesus Cristo. se eu pudesse. Porque o Senhor, Não queria Ele quer salvar a nossa vida. Louvado seja Deus. frente a frente. Eu vou ser sincero com você. Eu não penso em pregar outra coisa a não ser salvação. Tudo que vem no meu coração para pregar é sobre salvação. Porque eu creio que há uma necessidade muito grande de que o povo compreenda a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Porque o Senhor está prestes a voltar e para arrebatar o teu povo, a tua igreja. E nós precisamos, meus queridos irmãos, estar no centro da vontade de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, pelo teu amor. Ainda que nós não merecemos, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos livrou do pecado. O Senhor nos livrou da morte. Quantos de nós já teria, talvez, até partido desta vida se não fosse a tua misericórdia? Mas nós queremos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Bendito seja o teu nome. Nós te damos graça. Em nome de Jesus Cristo. Pelo teu amor e pela tua misericórdia. Se alguém aqui nesta noite, Senhor, está afastado da comunhão com o Senhor, que o Senhor, através do teu amor, da tua misericórdia, possa tocar este coração, em nome de Jesus Cristo, Pra sempre cantarei. e abençoar a cada vida. Nós te agradecemos, Pai.
diáconos, por favor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. A Rosa e a Cláudia também, por favor. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Foi na cruz. E eu quero Onde um dia eu que você meus pecados ore nesse momento a Deus. castigados em Jesus. Peça perdão a Deus dos seus pecados. Foi ali pela fé. Peça perdão a Deus das meus suas falhas. olhos abri. Em nome de E Jesus Cristo. agora me alegro em sua. Limpa o teu coração, limpa a tua alma. Foi na cruz. Talvez você carrega Onde um dia uma culpa eu vi no teu coração. pecados castigados em Jesus. Mas você pode se ver livre desta culpa hoje. Em nome de Jesus. Meus olhos abri. Você pode se ver livre desse pecado hoje. Agora me alegro em sua. A Bíblia diz que todos nós pecamos e nos afastamos da presença de Deus. Mas é o momento de você pedir perdão a Deus. Mais que a neve. Com toda certeza, Deus vai liberar perdão sobre a tua vida. Alvo mais que a neve. Os teólogos vão dizer que quando nós pedimos perdão a Deus, Neste sangue Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. mais deles. alvo Deus não se lembra mais. serei. Mais alvo Eu quero fazer uma oração para todos os irmãos que vão assistir este vídeo, em nome de Jesus. eu ser. Pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa todos os irmãos que vão assistir este vídeo, em nome de Jesus. Eles possam ser tocados pela Tua palavra e pelo Teu poder. Mais alvo Que a bênção do Senhor venha sobre eles. Em nome de Jesus. mais Fiquem na paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos ceiar nesse momento. neste sangue. Aleluia.